Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Então tá bom. Gente, vamos ver o que diz esse texto. Esse texto aqui a gente já sabe de cor e salteado, né? Mas vamos lá. João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Põe a mão no teu coração, vamos falar com Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ensine mais uma vez, nos inspire mais uma vez. Queremos Te dedicar a totalidade da nossa atenção nesse momento. Não permita, Jesus, que o abençoado que está do nosso lado nos distraia. Em nome de Jesus, Pai, que se ele for conversar comigo, Teu Espírito Santo já dê um cutucão nele e fala assim: não, agora não. Em nome de Jesus, Deus, essa é a nossa oração. Fala conosco, Pai, nós Te amamos acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, vamos lá, tem que ser uma mão dupla, amém? Amém. Eu sou muito carente, então eu gosto de o pessoal responder com intensidade, amém? Glória a Deus, vocês estão comigo. Meus amigos, João 3,16, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. É um texto que todos nós conhecemos, e nessa semana, meditando a respeito de inúmeras coisas, eu já tinha um sermão para o início da temporada da Wave, mas nós vamos iniciar a nossa série na próxima semana. Então eu falei assim: Jesus, o que o Senhor quer falar conosco nesse sábado? O que o Senhor quer falar com a gente nesse sábado? E Deus, desde o começo da semana, começou a ministrar esse texto de João 3,16 no meu coração. Eu falei assim: Jesus, mas esse texto, eu já aprendi tudo que eu precisava aprender dele, já sei de frente para trás, de trás para frente, mas a palavra de Deus, ela diz que ela se renova. Então todas as vezes que você for a um texto e se debruçar diante dele, tenha certeza que por mais que você tenha lido ele 60 milhões de vezes, vai ter algo novo para poder abençoar a tua vida, amém? Gente, eu já falei que eu sou carente, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, João 3,16. Na abertura aqui da Wave, e também no nosso Instagram, tem uma frase que eu passei para os nossos líderes, os líderes das frentes, que era a nossa cultura. Se você não se atentou a isso, eu vou dizer essa frase para você. Se você tem aí o seu bloco de notas, pode anotar essa frase, que é a cultura da Wave. Se você fez um stories, pode colocar essa frase, marcar a gente, top, aleluia. Que a frase é a seguinte: amar a Jesus, servir as pessoas e crer com ousadia. Eu vou falar e vocês repetem: amar a Jesus, servir as pessoas, crer com ousadia. Isso deve ser uma característica universal do discípulo e da discípula de Jesus. Isso deve ser uma característica de todo crente. Todo homem, toda mulher de Deus, todo jovem, todo adolescente precisa ter esse fundamento impregnado no coração. Eu preciso amar a Jesus, eu preciso servir as pessoas, eu também preciso crer com ousadia. Então, dentro desse texto, nós vamos entender essa dinâmica. Essa frase, ela não surgiu como algo pensado, ela não surgiu por uma pesquisa na internet. Vamos procurar uma frase pronta na internet para estabelecer a nossa cultura. Não, isso foi algo que Deus gerou na Wave. Nós percebemos pessoas jovens, não somente na Wave, mas em toda a comunidade de fé, né? Pessoas apaixonadas por Jesus. Quantos são apaixonados por Jesus? Levanta a mão aí para eu ver. Você pode dar um glória a Deus por isso? Somos apaixonados por Jesus. Então isso é algo que nasceu dentro da nossa cultura, dentro daquilo que nós produzimos quanto Wave. O serviço também é algo que foi gerado em nós. Tudo isso que está preparado aqui, eu não fiz sozinho. E nem eu consegui, glória a Deus por isso. Então o nosso staff, ele serve com excelência, porque eles entendem que o que Cristo fez na cruz foi excelente. Então o nosso padrão é esse. Então a galera não serve porque o pastor está mandando, o pastor está cobrando, muito pelo contrário. As pessoas servem na Wave porque elas amam e elas sabem que elas fazem parte de uma família. Então tudo que você vê aqui é um serviço
uns pelos outros, as pessoas se renunciando para que o reino de Deus se estabeleça. Então, amar a Jesus, servir as pessoas e crer com ousadia. Nós vamos tocar nessas 3 áreas nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro ponto é sobre amar a Jesus. Meus irmãos, falar sobre amor nos dias atuais é uma tarefa extremamente difícil, sim ou não? Muito difícil, gente. É algo extremamente desafiador, porque o mundo vem de uma forma de amor, uma experiência de amor totalmente deturpada do que aquilo que de fato deveria ser o amor. Muitas pessoas confundem o sentimento, Renatinha, de amor com N outros sentimentos. O mundo vem de um sentimento baseado na troca. Se você faz, eu te amo. Se você entrega algo para mim, eu te amo. Se você me abençoa de certa forma, ok, eu te amo. Agora, amar os meus inimigos? Não, isso não cabe a mim. Eu não vou fazer isso. Amar quem me odeia? Não, eu não vou amar. Amar aqueles que tramam o mal contra a minha vida? Não, pastor, não consigo fazer isso. Então, o mundo, ele vem de um amor que é um amor de troca, onde você precisa receber para você poder doar. Você precisa receber algo para você passar algo. Mas não é isso que nós aprendemos da parte de Deus. O amor de Deus, ele não é baseado numa troca, mas ele é baseado numa entrega genuína, sem você merecer e sem você esperar nada em troca. Faz sentido isso? A palavra de Deus diz o seguinte: como você pode amar a Deus que você não vê, sendo que você odeia o teu irmão que você consegue enxergar? Então, como que pode? Então, muitas pessoas têm uma visão deturpada nos nossos dias a respeito do amor. Então, o padrão do amor é esse que está aqui em João 3,16. Vamos ler a primeira parte desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo tanto, que Ele deu o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele o quê? Ele deu. Aleluia, vamos mais forte. Jesus, Deus, Ele deu Cristo para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele doou. Então o amor, ele está baseado na entrega sem a expectativa de retorno. Você ama porque ama, você não ama porque você recebe algo em troca. Quero ser mais objetivo, veja bem. Vamos ver se esse exemplo vai fazer sentido. Eu ganhei essa garrafinha aqui no meu aniversário, olha que linda. Já está linda, né? Foi a Gabi que me deu. Olha só, a Gabizinha me deu essa garrafinha aqui no meu aniversário. Pô, uso ela demais. Como vocês podem perceber, ela já está lenhada já. Porque eu amo essa garrafinha. E a Gabi me deu no meu aniversário. E aí, gente, presta atenção. Quando chega o aniversário da Gabi, eu não tenho nada para dar para ela. Não tenho nada. Vamos supor que eu só tenho essa garrafinha. Só tenho esse copo. Cara, eu só tenho esse copo. E aí chega o aniversário da Gabi, Claudinha, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não tenho nada para entregar para a Gabi. Aí o que eu faço? Eu pego essa garrafinha, esse copo, e entrego para ela. Mas só que muitas pessoas, nos nossos dias, por não ter uma referência de amor e não entender que precisam amar a Jesus acima de todas as coisas, elas pegam aquilo que Jesus entregou para elas e elas devolvem com um preço. Então é como se eu fizesse o seguinte, gente, é como se eu pegasse esse copo, entregasse para Gabi, no aniversário da Gabi, e falasse assim: Gabi, é R$100, eu quero que você pague R$100 por esse copo aqui. Faz sentido isso? Foi algo que eu recebi dela, da parte dela, e eu estou devolvendo com um preço. O que significa isso, pastor? Como assim? Meus irmãos, todas as vezes que você vem na igreja, e o teu intuito maior em amar e se entregar a Jesus eu preciso de uma bênção, eu preciso de um favor, você está colocando um preço naquilo que Jesus já liberou para você, aquilo que foi de graça. Você está dizendo: Jesus, eu vou te amar só se o Senhor me abençoar, só se o Senhor me der um carro. Jesus, eu vou te amar só se o Senhor for benevolente comigo. Jesus, eu vou te amar só se isso acontecer. Não, se eu terminar o meu relacionamento, esquece.
eu não quero saber de Jesus. Se eu perder o meu trabalho, esquece, eu não quero saber de Jesus. Aí você coloca preço naquilo que não teria preço, porque foi algo que você recebeu já de quem? De Deus. Então, todas as vezes que nós colocamos um preço naquilo que recebemos da parte de Deus, nós estamos praticamente sendo incongruentes com aquilo que nós fazemos, porque nós recebemos de graça algo que é dele e nós devolvemos com um custo, com um valor. Então Jesus, ele quer nos ensinar a respeito do amor, amar a ele sobre todas as coisas, não amar e não fazer por uma obrigação, mas por um gesto de doação. Você vai se doar a Jesus. Jesus, olha, eu não tenho nada, o Senhor entregou tudo para mim. Deus entregou o melhor dele para nós, que é Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Aqui nós conseguimos ver a dimensão da entrega de Deus para nós, para a humanidade. Deus, ele não entregou nada menos do que tudo que ele tinha de melhor e de mais excelente do céu. E muitas vezes você quer entregar uma atenção meia boca num culto, você quer entregar uma adoração meia boca na hora do louvor. Sabe, meus irmãos, a gente tem que ser intencional, até a última gota do nosso suor, até o nosso corpo não aguentar mais, a gente tem que estar lá, Jesus, nós estamos contigo, amém? Vocês estão comigo? Isso é o que Deus espera de nós, a nossa totalidade e a nossa excelência naquilo que nós fazemos. Então, devemos amar a Jesus na mesma forma que Ele nos amou, e o amor de Cristo por nós, Ele supera, Ele rompe todas as barreiras. Ele não ama porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Jesus podia muito bem falar o seguinte, ó, a humanidade não deu certo, então eu vou apagar aqui e tchau, não quero mais saber. Mas Jesus não fez isso. Ele veio ao mundo, se fez homem, foi humilhado, foi escorraçado, foi cuspido, bateram em Jesus até não aguentar mais, e tudo isso Ele suportou, não porque Ele esperava algo de mim e de você, mas porque Ele nos amava, e nós, como resposta a esse amor, devemos fazer o mesmo, nos entregar de forma completa a Ele, amém? Amar a Jesus sobre todas as coisas, amém, gente? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Você pode dizer, acorda, irmão. Glória a Deus. Então vamos lá. Segunda coisa, servir as pessoas. Meus amigos, a nossa maior referência de serviço, de servo, é quem? É? Jesus. Jesus, ele é o mestre dos mestres, já dizia o Augusto Cury. Ele é o mestre dos mestres, tem esse livro, aleluia, é o Augusto Cury mesmo, né? Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, se você quer uma referência em discipulado, olha Jesus, uma referência em liderança, olha Jesus, uma referência em serviço, olha Jesus. Jesus, ele amava servir as pessoas, ele amava se doar para as pessoas, e ele não fazia isso também com a expectativa de retorno, ele simplesmente servia, ele simplesmente se entregava. E isso é uma cultura que você precisa ter no teu coração, servir as pessoas, servir a tua cidade, servir a nossa nação. Como assim, pastor? Como que eu vou servir? Muitas vezes, meus amigos, é muito fácil nós falarmos mal e apontarmos erro para as coisas, é ou não é verdade? Sim ou não? Muito fácil. Pô, Juiz de Fora, esse tanto de buraco que tem aqui, misericórdia, umas ruas parece umas crateras, gente. Eu fui num lugar hoje, longe demais, a rua, pastor, é cheia dos buracos, cara, parecia que você passasse ali, o carro caía lá dentro, assim, meu Deus do céu, gente, toma cuidado, meu Deus, zigue-zague até chegar no destino. Então, aí o que a gente pega e faz? A gente fala o seguinte, não, a prefeita é culpada disso daqui, o governador é culpado disso daqui, o vereador é culpado disso aqui, e vai apontando, e vai falando, e não tem medo de falar, sabe? Muitas vezes nós nos posicionamos dessa forma, mas poucas vezes nós nos posicionamos numa atitude de serviço, de arregaçar as nossas mangas e falar o seguinte, não, na minha rua vai ser diferente, eu vou mudar essa situação aqui da minha rua, eu vou orar pela minha rua, sabe, isso é o que Deus espera de mim e de você. A palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o quê? Vamos lá, gente, me ajuda a pregar. Quem quer ser o primeiro deve ser o último. Aquele que quer ser exaltado, ele deve o quê? Se humilhar, ele deve servir. Então o reino de Deus, ele é o inverso. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o quê? O último. O que isso significa?
pastor, eu estou indo no culto e eu quero receber uma bênção de Deus, um favor da parte de Deus. Vou chegar lá, o que eu tenho que fazer? Sentar no primeiro banco? Amém? Isso é válido. Você pode vir, senta aqui no primeiro banco, levanta a tua mão, Deus vai te abençoar. Mas, num sentido profético, sabe o que você precisa fazer para você ser abençoado? Servir ao Senhor, servir a tua comunidade. Quero uma bênção? Fala assim, Deus, eu preciso que o abra a porta para mim. Sirva na igreja. Quantas vezes eu já não vi pessoas falarem o seguinte, pastor, enquanto eu servia ao Senhor, eu recebi uma bênção da parte de Deus. Enquanto eu estava lá limpando o banheiro no acampamento, o Espírito Santo me visitou e abriu uma porta para mim, me ungiu com uma graça e com um favor inexplicável. Quantos já viram esse tipo de testemunho? Pessoas que serviram e por estarem servindo foram abençoados. Isso deve ser algo que que esteja impregnado na nossa essência. Você não tem que perguntar como que as coisas estão, né? Você tem que se perguntar assim, como que eu posso ajudar, como que eu posso servir, como eu posso servir a Wave, não por uma obrigação, mas por amor, sabe? Jesus, ele nos ensinou isso. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão da glória que ele poderia ter e se humilhou e se fez servo, se fez humilde por mim e por você. Ele serviu a todos. Então essa é a nossa maior referência, ele é o nosso maior modelo de serviço. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos servir as pessoas, servir a nossa sociedade, servir a nossa nação. Sabe, muitas pessoas acham que elas honram a Jesus, Rafa, só com sendo pastor, cantando, sendo missionário. Eu vou servir a Deus, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, vou ser músico, é o que tem para fazer. Vou entrar no ministério de dança. A Liz hoje não dançou, né, Liz? Sábado que vem, eu quero ver dançando, hein? Com os panos, ali em cima, aleluia. Então, as pessoas acham que é só isso, mas não é só isso. O servir a Deus, ele vai além disso. Sabe como você pode servir a Jesus e honrar a Jesus e servir as pessoas? Falando o seguinte, Jesus, a minha nação, a minha cidade, Juiz de Fora, está tendo uma taxa de mortalidade absurda, todo mundo ficando doente, todo mundo passando mal. Então, Jesus, me levanta como um médico para esse tempo. Eu quero servir o Senhor como um médico para essa geração. Jesus, a criminalidade no Brasil está um absurdo, então, por favor, me levante como um advogado, me levante como um policial, me levante como um desembargador, me levante como um juiz, amém? Essa é a hora onde vocês levantam a mão e vão falando, amém, eu recebo, em nome de Jesus, vamos lá, eu vou ensinando vocês. Sabe, a nossa nação precisa de psicólogos. Então, você fala assim, Jesus, eis-me aqui, me usa dessa forma, eu quero servir o Senhor. Sabe, nas artes, na cultura, nós precisamos de ter homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor e que atuam de forma significativa na nossa sociedade. Então você, cara, é uma resposta para esse tempo. Você é uma resposta para o teu bairro. Sabe, se o teu bairro está ruim, isso tem que gerar um incômodo santo no teu coração, a ponto de você falar assim, Jesus, o meu bairro está ruim, mas a partir de mim, a partir da minha presença, a minha rua, Jesus, vai ser transformada, porque assim, transformando a sua rua, quem sabe o teu bairro não é transformado, Juiz de Fora não é transformado, Minas Gerais não é transformado, a nossa nação não é transformada. Vamos lá, alguém, levanta a tua mão e diz, eu creio nisso. Sabe, é a partir de você, a partir do que Deus vai fazer em você, do teu posicionamento de serviço, que a transformação vai acontecer. Muitas vezes na tua casa você fala assim, não, na minha família, pastor, todo mundo briga, todo mundo grita, todo mundo quer passar por cima do outro, lá não tem paz, lá não tem harmonia. Mas e aí, o que você está fazendo para isso? Você está sendo mais um que está gritando, ou você está sendo mais um que está fazendo o seguinte, olha, eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou servir, mesmo você gritando, mesmo você murmurando, mesmo você me agredindo, não, eu vou te servir, porque eu amo a Jesus, e eu quero honrar a sua vida, eu amo você, independente do que você faz, eu te amo, eu só tenho o amor para te entregar, então é isso que eu te entrego, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, gente, eu estou empolgado hoje, aleluia, vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, meus amigos, é isso que nós precisamos fazer. Eu vou fazer um breve parêntese, já são 9h15, nós vamos encerrar 9h30, amém? Glória a Deus, amém, gente? Amém. Aleluia, vocês estão recebendo de Deus aí, né?
Então, se liga nesse parênteses. Meus amigos, havia um homem chamado José. Repita comigo, José. José, Renatinha, ele foi vendido como um escravo. Eu preguei sobre isso no domingo. Pela própria família. José foi vendido como escravo pela própria família. A própria família de José rejeitou José. A própria família de José abandonou José. E aí, José, ele lá no Egito, sendo escravo, Deus prospera José. Deus abençoa José. A vida de José é transformada. Ele sendo um escravo, Deus honra ele, a ponto dele trabalhar na casa de uma autoridade da lei e a ponto dele se tornar governador do Egito. Olha que loucura, um cara que era escravo, um cara que foi vendido, foi abandonado pelos pais, pelos irmãos no caso, se tornou governador do lugar onde ele deveria ser mais um escravo. Mas por que José chegou no lugar onde ele estava, como governador? A palavra diz que José, ele honrava a Deus em tudo o que ele fazia. Não é só na celebração de sábado, a celebração de domingo. Ele honrava a Deus vamos lá, ele honrava a Deus em absolutamente tudo. Se ele estava como escravo, ele fazia aquilo ali da melhor forma possível, a ponto do oficial falar o seguinte: olha, eu quero que você trabalhe na minha casa. E aí ele serviu a casa lá do Potifar, que ele foi preso depois por uma injúria, foi acusado injustamente, mas aí lá na prisão, retiraram ele da prisão e colocaram ele já de cara como governador. Então olha só, José, ele servia com amor, com excelência, e José, ele falou o seguinte: olha, independente do lugar que eu estou, do cenário que eu estou, quando eu chegar, vai ser abençoado. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: quando eu chegar, vai ser abençoado? Mais uma vez, quando eu chegar, vai ser abençoado. A bênção de Deus, meus amigos, ela não termina em você, mas ela começa em você, ela vai ser a partir de você, assim como foi em José. Deus, ele abençoou José, e por onde José passava, também era abençoado. José prosperou a casa do Potifar, não porque Potifar era um homem segundo o coração de Deus, não, mas porque José era segundo o coração de Deus. José foi colocado como governador, e a fome que tinha lá no Egito foi sanada, não porque Deus amava o Egito, não, mas é porque Deus amava quem? José, e a partir dele o ambiente transforma. Quantas pessoas já não ouviram isso? Nossa, fulano faz a diferença, ele chega no ambiente e gera uma paz. Quem já ouviu isso? Nossa, lá no trabalho tem uma pessoa que não passa uma paz. E quem já teve a oportunidade de receber esse tipo de elogio? Você já recebeu esse tipo de elogio? Amém? Nossa, o Lucas passa uma paz. Já viram isso, gente? Não, o Lucão, ele é fisioterapeuta, passa uma paz pra gente, atencioso. Poxa, o Emanuel, cara, gente boa, né? Humilde para conversar e tal. Ele tem alguma coisa diferente. Que bênção, né? A Liz, a Mari. O que tem essas pessoas? É o favor de Deus. A bênção está a partir de nós. E quando ela está a partir de nós, tudo que nós podemos fazer é servir uns aos outros. Para finalizar esse ponto, veja bem, os irmãos de José foram lá no Egito. Houve uma fome e eles foram lá no Egito comprar mantimentos, alimentação, comida. E aí eles chegaram lá no Egito, o José reconheceu eles, mas eles não reconheceram que era José. E aí você pensa o seguinte: agora é a hora de José dar o troco, devolver com a mesma moeda. José tem que agora torturar os irmãos dele, abandonar a família dele. Venderam como escravo, não é possível. Então esse é o momento, José, você tem que agora dar uma voadora. José faz isso, gente? Sim ou não? Não. José, ele honra a família dele, mesmo a família dele abandonando ele. José fala o seguinte: olha, vocês podem se mudar para cá, para o Egito. Se mudar, né? Tá certo, se mudar. Vocês podem mudar para cá. Vocês podem mudar-se aqui. Não, tô brincando. Vocês podem mudar para cá. Vocês, a sua família, os seus irmãos, todo mundo, seus filhos, pode morar aqui no Egito que eu vou sustentar vocês. Olha o que José faz. Os irmãos de José, meus amigos, achavam que ele tinha feito isso, Bia, só porque o pai dele estava vivo.
e o pai dele amava ele. Então os irmãos de José achavam que José estava sendo bondoso, estava servindo a eles, porque o pai estava vivo. Pô, Jacó está vivo, então José está nos servindo porque Jacó está vivo. Então a gente tem que ficar esperto, né, Júlia, com o que está acontecendo aqui, porque senão nós estamos lascados. E aí o que acontece? Lucão, o pai de José morre, Jacó morre. Quando Jacó morre, gente, os irmãos de José entram em desespero. Eles falam o seguinte: gente, agora lascou, José vai mandar a gente embora, ele vai lembrar daquilo que a gente fez com ele, ele vai lembrar daquilo que aconteceu, a gente ter vendido ele lá como escravo, agora já era, nós estamos perdidos. Sabe o que José faz? Sabe o que José fala para os irmãos dele? José vira para ele, Claudinha, para os irmãos, e fala exatamente o seguinte: olha, vocês plantaram contra mim a maldade, a perversidade, vocês me abandonaram. Quem quiser ler isso daí depois, Êxodo, rapaz, eu esqueci, não, é Gênesis 39, esqueci, Gênesis 39, a partir do 38 já está na bênção, pode procurar lá que está lá. Então, o que acontece? Questão de honra, né, gente? Misericórdia. Então, o que acontece? Os irmãos de José falaram o seguinte: poxa, agora que o nosso pai faleceu, já era, nós estamos perdidos. 50, meus irmãos, Gênesis capítulo 50. Aí o que José faz? José responde dessa seguinte forma: olha, vocês semearam contra a minha vida, vocês plantaram contra a minha vida perversidade, maldade, vocês me abandonaram. Mas agora que o nosso pai Jacó morreu, não precisam ficar preocupados, porque mesmo vocês tendo plantado isso no meu coração, eu só recebi da parte de Deus amor, bênção, favor. Então, aquilo que eu tenho, eu vou passar para vocês, independente daquilo que vocês plantaram em mim. O que Cristo plantou em mim, o que Jesus depositou em mim, no meu coração, é muito maior do que isso. Então vocês podem ficar aqui no Egito, que eu vou sustentar vocês, a geração de vocês, a família de vocês vai ser abençoada, porque o que eu recebi de Deus foi só bênção. Amém? Quantos são abençoados por Jesus? Glória a Deus. O que você recebe de Deus é amor, é favor, e isso deve te motivar a fazer o mesmo e a entregar o mesmo, que o que Jesus te entregue seja muito, amém, mais suficiente, e que preencha muito mais o teu coração do que aquilo que as pessoas depositam lá dentro. Amém, gente? Finalizando, crer com ousadia. A palavra de Deus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus para que todos que nele crescem. Meus amigos, não existe nada mais louco, nada mais insano. Daniel pode vir aqui me ajudar. Não tem nada mais louco do que você crer na salvação em Jesus. Sim ou não? Pensa na salvação em Jesus. Você crê que existe uma vida eterna, uma vida que transcende aquilo que nós enxergamos. E aí, você crê nisso com tanta fé, você crê nisso com tanta força, que toda a construção da sua vida é baseada nisso. Ou ao menos deveria ser. Tudo que você faz aqui é baseado no quê? Na eternidade. Você constrói a sua família baseado na eternidade. Você constrói o teu relacionamento baseado na eternidade, baseado na salvação. Essa é a nossa maior expectativa. Estar com Jesus, estar no reino de Deus, adorando ao Senhor junto com os anjos, os querubins, como a Susan falaria, os surubins. Cadê a Susan? Só Jesus. Surubins não dá, né, pô? Me ajuda aí, uma nova classificação de anjos. No meio da oração, a Susan mete essa. Os surubins. Imagina, gente, a gente lá no céu. Cara, isso é muito louco. Para viver isso, cara, tem que crer. E por que eu coloco como estilo de vida crer com ousadia? Entenda isso. Porque crer, irmão, vai muito além de ouvir uma mensagem. Amém? Crer vai de encontro a um posicionamento. A tua fé, ela tem que te movimentar de alguma forma. Você tem que mexer de alguma forma. Não é só crer em Deus, mas é crer e se posicionar naquilo que Deus
colocou no teu coração. Para crer tem que ser ousado. Para crer você tem que crer e dar o primeiro passo. Assim como Pedro fez. Pedro creu que era Jesus. Eu creio que é o Senhor que está aqui. Então, se o Senhor está pedindo para eu ir, Jesus, eu vou com tudo. Mas pastor, Pedro afundou. Pedro olhou a tribulação que estava acontecendo ao redor dele, e ele afundou. Mas Pedro foi. Pedro, ele pisou por sobre as águas, gente. Olha que doideira isso. Muita gente fala assim, nossa, que doideira, o homem ter pisado na lua. Cara, primeiro o homem que pisou na lua, e o primeiro homem que pisou por sobre o mar, cara. Caraca, eu queria muito estar nesse dia, ver essa cena. Na verdade, eu queria pular lá no mar. Dizer, eu vou então, Jesus. Gente, crer vai também de posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Pastor, mas Pedro afundou. A palavra de Deus diz o seguinte, que quando Pedro afunda, o que acontece? Jesus traz ele para a superfície. Afundar, meu irmão, a gente sempre vai afundar. Meu Deus, pastor, que doideira. A gente sempre vai afundar, cara. Sempre vai afundar. A tempestade sempre vai gerar medo no teu coração, desconforto, temor. Mas o segredo está em onde você afunda. Se você afundar perto de Jesus, Jesus te puxa. Se você afundar longe de Jesus, o mar te engole. Então o segredo é caminhar em direção a Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo puxou Pedro e colocou Pedro em cima da água. Eu não sei vocês, mas eles tiveram que voltar para o barco. Pedro andou até Jesus, amém? Está escrito lá. Não fala como que eles retornaram, mas veja bem, Pedro afundou, Jesus puxou ele. Você acha que Jesus carregou Pedro no colo e colocou lá no barco? Ou você acha que Jesus levantou Pedro lá na superfície e falou assim, vamos embora, Pedro, tem coisas maiores esperando para você? Eu sou dessa segunda vertente aí, aleluia. Pedro pode ter afundado, mas ele viveu o sobrenatural, e ele viveu porque creu, e para isso você precisa dar um passo de fé. Imagina, Deus ele promete a terra prometida, Deus ele promete uma terra que emana leite e mel para aqueles que estavam escravizados lá no Egito. Se aquela galera, Leandrão, tivesse recebido a palavra de Deus e feito só o seguinte, amém, nós vamos ter uma terra que emana leite e mel, e ficado lá, eles iriam receber essa terra que emana leite e mel? Eles creram na palavra de Deus, na promessa de Deus, e se posicionaram, caminharam para o cumprimento da promessa de Deus, caminharam para o estabelecimento da promessa de Deus. Então não é somente crer, mas é crer e se mover, é andar em prol daquilo que se recebe, da promessa que se recebe, da visão que se recebe. Se Deus te deu uma visão, tenha convicção, Ele também vai te dar a provisão, os recursos necessários para chegar onde você precisa chegar. Pastor, eu recebi uma promessa para o meu ministério. Você já começou a dar um passo de fé? Pastor, eu quero ser missionário. Você já está aprendendo outras línguas? Você já tirou o teu passaporte, o teu visto? Pastor, eu quero ser do ministério de dança. Você já começou a entrar num jump, sei lá, street dance? Já começou a se mover em direção a isso? Pastor, Jesus me chamou para o louvor. Na hora que abre a boca, Renatinha do céu, os vidros quebram, mas não é de afinação não, viu? É só Jesus, aquela voz de taquara rachada. Então, o que acontece? Você tem que receber a promessa de Deus, mas se mover em direção à promessa de Deus. Eu creio que o ano de 2022 vai ser o ano do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Quem crê nisso? Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O ano de 2022 vai ser o ano do cumprimento da palavra e das promessas de Deus. Meus amigos, nós já recebemos promessas demais. Antes de eu chegar aqui, nós já havíamos recebido inúmeras promessas. A nossa juventude vai ser forte, a nossa juventude vai tocar Juiz de Fora, a nossa juventude vai ser isso, vai ser aquilo. Ok, chega de receber promessa.
Jesus, a gente já recebeu promessa demais, agora a gente vai se posicionar para o cumprimento dela. Sabe, senão a gente vira uma igreja e uma juventude que só quer promessa, mas não quer viver aquilo que Deus prometeu, cara. Então é um tempo de posicionarmos, de falarmos, gente, Jesus, nós cremos nisso. Então nesse ano, nós queremos te entregar, Jesus, o nosso melhor, até que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida. Se aqui nessa noite tem 100, 200 pessoas, Jesus, que quando chegar setembro, outubro, dezembro, tenha 1000 pessoas aqui, amém? Vocês estão comigo? Quem vai lutar para que isso aconteça? Pastorzão, nós estamos juntos, 1000 pessoas, aleluia, amém, gente? Imagina chegar aqui e estar lotado, aqui na galeria, nos lados. Pode bater palma, foi uma palminha xoxa, né? Aleluia! Vamos lá, gente, sabe, nós precisamos caminhar em direção ao cumprimento da promessa de Deus. Se Deus te deu algo, entenda, Ele também vai te dar a provisão para você receber com totalidade aquilo que você... Nessa noite nós vamos orar por você. Nós temos um tempo, nós chamamos de imersão. Para os mais íntimos, o Shaba. E nesse momento, galera, nós vamos fazer um ato profético. Vocês vão vir aqui ao altar de Deus, mas para isso você tem que dar um passo de fé, cara. Você precisa dar um passo de fé. Você tem que ouvir tudo aquilo que foi pregado e falar assim, Jesus, não, eu quero um passo de fé. O meu ministério tem algo a mais, eu quero viver isso. A Wave tem algo a mais, eu vou viver isso. Jesus, a minha família tem algo a mais, então eu quero viver isso. Se você quer viver o cumprimento das promessas de Deus, por favor, o altar é o teu lugar. O diabo quer te fazer ficar no banco. O diabo quer fazer o seguinte, olha, você não pode ir lá, você nunca vai conseguir chegar em Canaã, você nunca vai conseguir chegar na terra prometida, você nunca vai conseguir ser uma dançarina, uma missionária, você nunca vai conseguir cantar, você nunca vai conseguir tocar instrumentos, você nunca vai conseguir ensinar, você nunca vai conseguir ser uma boa profissional. O diabo quer colocar isso na tua mente, mas essa noite é uma noite de nós dizermos um basta, e falar assim, Jesus, a tua voz é soberana, e eu vou me posicionar com fé para o cumprimento das tuas promessas na minha vida. Meu irmão, pode juntar a Juiz de Fora inteira para poder falar mal de você. Pode juntar o Brasil todo para falar mal e falar que não vai dar certo, varão. Pode o mundo todo virar para você e falar assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Entenda uma coisa, você com Jesus é maioria. Sempre vai ser maioria. Então independente de quantas pessoas estão falando, gente, mas é uma loucura andar sobre as águas, você com Jesus é maioria. Então se você dá um passo de fé junto com Jesus, você vai viver aquilo que Jesus tem reservado para você, e ponto final. Se Deus falou, já é. Essa é a mensagem, Renatinha. Se Deus falou, já é. Se Deus te prometeu, Renatinha, vai acontecer. Independente de tempestade, de tribulação, dos desafios, você com Jesus é maioria. Mais vale a palavra de Deus do que 1000 outras palavras a teu respeito. Quando Jesus determina algo sobre nós, já é realidade. Cabe a nós nos posicionarmos para o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Comece a dizer, Jesus, eu estou dando um passo de fé. Dando um passo de fé, Jesus. Nós te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Você vai cantar essa canção e vai dizer para Jesus que o teu coração ele já está alinhado com o céu. Jesus, o meu coração está alinhado com o teu, Jesus. Nós recebemos dessa palavra. Recebemos com fé, tudo já está preparado aqui, Jesus, só basta a manifestação da tua glória. O que depende de nós já fizemos, movemos a pedra, agora é tempo da vida reinar nos nossos corações. Levante as suas mãos e eu vou profetizar algo sobre você. Toda pedra que impede os sonhos de impedimento que alguém colocou sobre a tua vida, que impede os sonhos de Deus, eu removo agora em nome de Jesus. Todo vício, toda idolatria,
toda ansiedade, toda depressão. Eu quero pedir aos líderes das frentes que comecem a colocar as mãos sobre as pessoas e a liberar essa palavra. Coloque as mãos e libere essa palavra em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a manifestação de Deus na tua vida, o cumprimento das promessas de Deus na tua vida, cai por terra hoje. A pedra está sendo rolada e a vida de Deus vai reinar no teu coração. Feche os teus olhos, levante as suas mãos, declare com fé, diga: tudo